Vamos começar resolvendo os exercícios que deixei a aula passada, tá? Claro, alguns de vocês resolveram e resolveram bem, mas alguns, né, ainda está meio confuso. Então, primeira coisa, né, a gente precisa fazer algumas observações, tá? Então, observações em relação a circuitos com resistores, tá? O potencial. O potencial varia, né? Como vocês viram, varia, tá certo? Quando passamos por um resistor. Quando passamos por um resistor. Tá certo? E diminui, né, na verdade, no sentido da corrente, na direção da corrente. Se a gente andar, né, na direção da corrente, e seguir a corrente, o potencial acaba diminuindo, tá? E diminui no sentido da corrente. Tá? Porque a corrente tem um sentido, né? Circula algum sentido. Então, nesse sentido, o potencial diminui. Tá? Então, isso é importante. Significa que aqui, né? Você lembra, né? Dado, né, essas informações, o potencial aqui, né, nesse amarelo, é 12, né? Que a gente vai chamar de Y, né? Aqui o potencial em amarelo é E. Então significa que o potencial em D, se o potencial a gente já pode estar respondendo, o potencial em D também será E, porque a gente não está passando por um resistor, né? Então aqui seria o seguinte, né? Ainda aqui precisamos adicionar uma coisa, varia somente, né? Somente quando passamos por um resistor, tá? Então, nesse caso, né, nesse ponto, até esse ponto, a gente não passou nenhum resistor, então o potencial não deve variar. Então, o potencial em D deve continuar sendo E. Agora, desse ponto D a C, se existe uma variação de potencial. Por quê? Porque tem um resistor e deve ter uma queda. É dizer que o potencial aqui deve ser, por exemplo, vamos dizer, não, nesse caso 12, né? E quando chegar aqui já deve ser menor que 12. Pode ser 8, pode ser 5, mas tem que ser menor que esse valor. Tudo vai depender do valor do resistor aqui. Ok? E quando a gente já está aqui, né, em C, se a gente continuar na direção da corrente, tá vendo? Na direção da corrente. Aqui também vai variar o potencial. Então significa que aqui, se aqui era, vamos supor, né, 10 volts. Então quando chega aqui vai ser menos, né, menos que esse 10, tá? Mas aqui a gente pode determinar também o quanto vale o potencial aqui, porque aqui você lembra, aqui, se o terminal positivo é E, então o terminal negativo fica com potencial zero. E aqui, se a gente andar nessa direção, né, na direção contrária, né, à corrente, a gente, se não passar também nenhum resistor, o potencial não varia, continua o mesmo. Então significa que em BA, né, o potencial em A, será, continuará sendo o potencial igual aqui, que era zero. Então será zero, né? O potencial em B, tá? Continuará sendo também, como não tem nenhum resistor entre A e B, então continuará sendo a mesma coisa aqui em A, é decir, zero, tá? E pronto, né? Se a gente ir daqui a C, com certeza vai ter, né, uma variação, porque tem um resistor. E como a gente vai no sentido contrário à corrente, se a gente for daqui até aqui, a gente está indo no sentido contrário à corrente, porque a corrente passa assim, né, passa assim, para baixo nesse caso. Então aí, como estamos indo no sentido contrário, o potencial vai crescer.
né? Acontece todo o contrário que está dizendo aqui, né? Em vez de diminuir, porque diminuir no sentido da corrente, mas se a gente andar no sentido contrário à corrente, o potencial deve aumentar, tá? Pronto, então em B, em D, nesses 3 pontos a gente já sabe o potencial. Está faltando simplesmente encontrar quanto vale em C. Tá certo? E tudo isso vai depender de R2, tá? Ou R1, qualquer um deles. Ok. E a gente se pergunta o seguinte, e quanto varia o potencial quando a gente né, passa por um resistor? Quanto vai variar esse potencial? A gente pode colocar dessa forma. Quanto vai variar o potencial, né? Delta V. Quanto vai ser essa variação de potencial, né? Então, essa variação de potencial vai ser o seguinte, né? Seria, né? O potencial em C, né? Menos o potencial em D, né? Essa variação será igual à corrente que passa por aqui, tá certo? Como tem que diminuir, né? Você lembra que a gente falou que tem que diminuir nesse sentido da corrente, tá? Então tem que ser, essa variação teria que ser menos, então teria que ser menos quem? A corrente que passa por aí multiplicado pela resistência, tá certo? Seria isso, tá? Então, a que quantidade de potencial diminui, né, quando a gente passa no sentido da corrente por um resistor. Diminui, esse aqui, justamente esse menos é porque diminui, tá? Menos. A corrente que passa, que estamos dizendo que passa corrente I, tá? Para que fique claro, olha, aqui está passando uma corrente I, tá? Então, essa corrente que passa pelo resistor, tá? Então, seria essa a primeira equação. Ok, e essa corrente nunca vai variar, tá? É uma coisa importante que também alguns de vocês comentou que a corrente mudava, né? Que diminuía ou algo por aí. Mas a corrente nunca muda, a corrente tem que ser o mesmo, tá? Se aqui está passando 10 amperes, aqui tem que passar 10 amperes, tem que passar a mesma corrente. Aqui é a mesma corrente I. E por aqui a mesma corrente também. E pela bateria também vai circular a mesma corrente I. Então a corrente não varia, tá? Nesse circuito simples, assim como está, tá? A corrente não varia, tá? Não muda. A corrente vai poder variar ou pode diminuir é quando você tem uma separação, que vai acontecer no outro caso, né? Quando imagina que você conecta esse nó com outro, né? Com outro circuito, né? Com outro resistor e depois volta. Aí justamente se pode variar, né? Aqui vai entrar menos corrente que o que era antes, porque uma parte do que entra por aqui vai sair por esse lado também. Mas quando for simplesmente, né, uma que a gente chama uma malha simples, se chama malha simples, aí a corrente se mantém constante, não vai variar, tá? Porque se a gente variar, estaríamos contradizendo o princípio de conservação de carga, né? Que a carga tem que se conservar. O que entra tem que ser igual ao que sai em algum ponto. Tudo bem. Então, isso. E nessa parte aqui, analisamos, fazemos a mesma análise. Quanto seria, então, a variação de potencial por aqui? A variação de potencial seria, então, nesse caso, né, o potencial, estamos, então, calculando o potencial em B, esse é o final, né, menos o inicial em C, né? Então, isso seria a variação, né? E esse, novamente, tem que ser um menos, porque tem uma queda. E quanto é a queda? O produto da corrente com a resistência. Seria então a corrente que passa por esse circuito, perdão, por esse resistor, multiplicado pela resistência, que nesse caso é R1. Ok? Então nós temos essas variações, tá? Essa variação aqui e essa variação aqui. E você se pergunta, por que é menos? É porque está diminuindo, tá? Ok, e de onde tirei esse resultado? Eu tirei da lei de Ohm, tá certo? Porque a lei de Ohm diz o seguinte, né? Lei de Ohm diz que a corrente que passa, né?
sobre um determinado resistor, seria a diferença potencial que se encontram, né, dividido a diferença potencial que se encontra esse resistor, dividido pelo R, né, pela resistência, tá? Seria assim, né? Então, tenho isso. Aqui resistência. E a corrente que está passando por aí seria I, né? Tá? Então, e nesse caso, a diferença potencial, né? Nesse caso, claro, seria, né, o maior, o potencial maior inicial, vamos chamar então esse aqui. Se a corrente está indo nesse sentido, a gente tem que imaginar que esse aqui é maior, o potencial aqui, vamos chamar A, esse ponto A, tem que ser maior que o potencial nesse ponto B. Significa que nesse caso BA tem que ser maior que BB. Tá certo? Então tem que ser maior porque esse é o sentido da corrente. A corrente vai do potencial maior ao potencial menor. Esse é o sentido da corrente. Ok. Então, o que nos diz aqui? Então, nos está dizendo I, a corrente, é igual. Esse potencial que está aqui, esse sempre será o potencial maior, tá? Na lei de Ohm, sempre é assim. Aqui, o potencial maior, por isso que ele vai ser sempre positivo, menos o potencial menor. Tá certo? Dividido, claro, pela resistência, né? Quem seria o potencial maior aqui? O BA. E quem seria o potencial menor? Seria a VB dividido pela resistência, né? Então, nós temos essa relação, né? Potencial aqui menos o potencial aqui. Porém, isso daqui não seria a variação na direção da corrente. Esse BA menos BB não seria a variação na direção da corrente. Esse aqui seria a variação na direção contrária à corrente. Porque a variação na direção da corrente seria esse valor menos isso, né? É dizer, deveria ser assim. Tá certo? Seria, se a gente está andando na direção da corrente, o potencial final é isso, justamente aqui, menos o inicial era isso. Então, deveria ser isso. Mas a lei de Ohm nos diz que é isso. Porém, a gente poderia colocar nessa forma, tirando o menos daqui. Tiramos o menos, tá certo? E se a gente tirar o menos e colocar entre parênteses aqui, e você vai ver que esse daqui é igual a isso. Tá certo? Então, olha, esse menos entra aqui, vai ficar o menos, e menos com menos aqui vai ficar mais, e justamente vai dar isso. Tá? Então, a lei de Ohm eu poderia colocar nessa forma para que faça mais sentido, para poder interpretar que esse potencial que está aqui seria a variação do potencial no sentido do campo, tá? Mas é preciso acrescentar, porque na direção do campo o potencial diminui. Então, por essa razão que apareceu esse menos aqui. Se alguém está, né, querendo justificar, né, como que a partir da lei de Ohms apareceu esse menos. Porque na lei de Ohms não aparece esse menos. Não aparece esse menos porque esse daqui era definido como, ou estaria mais ou menos se pensando como uma variação no sentido contrário à corrente. Tá certo? Essa seria uma variação no sentido contrário da corrente. Tá certo? E no sentido contrário da corrente, sempre esse aqui será positivo, porque será sempre o potencial maior menos o potencial menor. Agora sim, você poderia aplicar o seguinte nessa parte. Eu acredito que eu poderia já ir adiantando o seguinte, que eu tenho uma lei, né, duas leis, tá? Muito importante quando se trata de resolver circuitos com resistores, tá? E geralmente é usado essas leis quando a gente tem várias baterias. Nesse caso, nós temos somente uma bateria, né? Mas tem situações em que tem mais baterias. E essas são as leis de Kirchhoff, tá? Então, vamos já aproveitar aqui para apresentar isso, tá? Então, as leis de Kirchhoff. Ok, a primeira lei nos diz o seguinte, que se denomina lei de dos nós. Em um nó,
Um nó seria esses pontinhos que eu marquei aqui, por exemplo, né? Esses pontos, né? Algum ponto do circuito, tá? Um ponto onde seria a ligação de dois fios, né? Ou de 3 fios ou mais, né? Então, pessoal, né? Em que consiste, então, as leis de Kirchhoff? Né? Essa primeira seria a lei de nós, né? Que diz essa lei? Em um nó, tá certo? Esse seria o nó, aqui esse ponto amarelo, tá? A soma das correntes que entram, seria que está entrando o I, né? Tá certo? A gente pode colocar o sentido, então assim, está entrando. A soma das correntes que entram, nesse caso simplesmente seria I, é igual à soma das correntes que saem. Nesse caso tem duas correntes que estão saindo. Esse é de verde e esse aqui de vermelho. Tá certo? Então, nesse caso, I seria igual a E1 mais I2, tá? Então, se cumpre isso, tá? Isso seria pela conservação da carga que nós já falamos, tá? Ok, então se esse aqui não existe, por exemplo, tiramos esse fio daqui, então o que entra I tem que sair por aqui também I, né? Mas se já tem dois fios conectados a esse ponto, o que entra aqui tem que se dividir, tanto nessa direção e tanto nessa direção, tá? Então, isso que está dizendo essa primeira lei. E a segunda lei, que nos diz? A soma algébrica da diferença de potencial elétrico em um percurso fechado é nulo, tá? Então, olha, aqui tem um percurso fechado, né? Aqui se fecha, tá? Por exemplo, isso aqui a gente já poderia aplicar aqui para poder entender melhor essa segunda lei de Kirchhoff. Então, vamos imaginar que a gente parte, vamos escolher qualquer lugar para partir. A gente vamos partir de aqui. Esse seria nosso ponto de partida, tá? E também deve ser nosso ponto de chegada, tá certo? Ponto inicial e ponto final, tá? Ponto de partida, né? E também deve ser nosso ponto de chegada. Então, vamos começar a partir de aqui até aqui. Nós andamos, né? Vamos andar na direção da corrente. Então, se a gente andar na direção da corrente, você lembra que vai existir uma variação de potencial, porque aqui tem um resistor. Quanto é esse valor? Então, vamos anotar a primeira variação de corrente. Perdão, corrente não, eu também estou me confundindo. A primeira variação de potencial, né? Que a corrente não muda. Tá? Então, existe a primeira variação de potencial. Então, já estamos aqui, tá certo? Já estamos aqui. Quando a gente passa de C a B, quanto varia o potencial? Varia isso. Então, não somamos, né? Por isso que aqui soma algébrica. Então, seria menos, mais menos, né? Mas então vai prevalecer o menos. Mais menos, menos. E esse valor, a gente pode colocar também melhor assim. Então, mais, entre parênteses, colocamos isso, né? Para que fique mais claro. Que estamos somando sempre. Pronto, já estamos aqui. A gente continua andando. Aqui não tem nenhum resistor e aqui tem uma bateria. E se a gente passa por uma bateria de terminal negativo ao terminal positivo, o que vai acontecer vai ser um aumento de potencial, né? Essa variação, né? Quanto seria o potencial final aqui nessa parte, que seria E, menos o potencial aqui, que seria zero. Então, a variação de potencial aqui, nesse sentido, será positivo nesse caso, será E. Passamos e chegamos ao ponto de partida. Então, fechamos. Tá certo? Fechamos o percurso. Então, esse aí deve ser zero, diz, né? Ok, então, pronto. Agora sim, com essas informações, a gente pode chegar a um resultado, né? Então, o que nós podemos fazer? Isolamos o I aqui, tá certo? Então, aqui seria menos, aqui mais menos também. Tudo isso poderia passar ao outro lado. Então, aqui fica desse lado esquerdo fica simplesmente E. Do outro lado ficaria I, né? Positivo isso aqui, vezes esse, ER2, mais IR1, tá certo? Outro lado positivo também, né? Porque mais com menos vai ficar menos aqui. Quando passa ao outro lado fica positivo. E aqui nós podemos colocar em evidência o I. Tá certo? Nós podemos colocar em evidência o I. Pronto, né? Então seria isso. E agora sim a corrente, né, que nós queríamos seria esse passa a dividir, então seria
Isso daí. Tá certo? Seria isso. A corrente que a gente quer. A corrente que está circulando nesse circuito, tá? Como nós conhecemos o E, nós conhecemos as resistências e pronto, né? Nós já temos o resultado. Então, será que é possível também, então, juntar dois resistores, né? Como acontecia em capacitores, né? Que a gente tinha dois capacitores, por exemplo, nesse caso em série, vamos dizer, né? Capacitores em série, e a gente juntava, né? Será que resistores que estão em série também podemos juntar? Né? Tratar como se fosse só um? A resposta é sim, né? Então, vamos dizer que ao juntar esses dois resistores, a gente tem um resistor equivalente, né? Cuja resistência seria justamente representada dessa forma, né? Tá? Então, esse daqui representa esses dois, tá? Então, aqui, né, todos esses pontos estariam ao mesmo potencial, tá certo? Ok? Então, aqui seria o potencial, né? E esse lado seria zero, né? Nós podemos supor. Então, a gente pode supor, na verdade, né, nesse caso, como esses resistores estão em série, então, por esse resistor equivalente, tem que passar toda essa corrente que está passando por cada um desses resistores. E se vai passar I, tá? Então, se a gente aplicar novamente a segunda lei né, de Kirchhoff, né, que chama também lei de malhas, essa aqui, lei de malhas, tá? Essa aqui, a primeira é lei de nó, tá? Então, se a gente aplicar a lei de malhas aqui, o que a gente vai obter? E que resultado a gente vai obter? Então, olha, a gente diz, a gente está, vamos dizer que, vamos, ponto de partida seja isso novamente. Então, anda, não tem nenhuma variação, estamos aqui, mas se a gente cruzar isso a esse ponto, vai ter uma variação porque tem uma resistência. E quanto seria essa variação, né? Novamente, se a gente andar se andar na direção da corrente, então tem que ser negativo. Então seria, né? Essa variação seria essa corrente que passa por aí, né? Multiplicado pela resistência equivalente. Essa seria a variação do potencial. E continuamos aqui. E aqui a variação seria E, justamente. Então, vamos fazer o seguinte. Então, a variação aqui, que é isso, mas depois a variação acontece aqui. E nesse caso é positivo. Tá? Então, tem que dar zero essa soma. Ok? Então, se a gente isolar a corrente aqui, nós vamos descobrir que a corrente vai dar justamente isso. Tá certo? Nesse caso, vai dar esse resultado. E você se pergunta, e essa corrente que está aqui, tem que ser o mesmo que passa pelo resistor equivalente? A resposta é sim, né? Porque toda essa corrente está passando pela bateria. E aqui, esse I também está passando pela bateria. Então, em ambas situações, essas correntes têm que ser as mesmas. Então, se você comparar, significa que o R equivalente, nesse caso, quando os resistores estão em série, tá certo? Teria que ser simplesmente a soma R1 mais R2, tá certo? Significa, então, que se você quer, né, simplificar resistores, é decir, juntar dois resistores que estão em série, tá? O resistor equivalente simplesmente terá igual, né, terá uma resistência igual à soma das resistências desses resistores originais, tá? Então, né, nós mostramos isso. Então, pessoal, né, então dessa forma vocês podem resolver, né, e já aplicando essas duas leis de Kirchhoff, elas ajudam bastante, tá? Lembrando, é importante para aplicar essa segunda lei, né, que se chama lei de malhas, que na direção da corrente, se você vai andar na direção da corrente, você sempre deve considerar uma variação negativa de potencial. Se você considerar mais, aí vai dar um erro. Sempre considere isso, tá?
E quando você passa por uma bateria na direção da corrente, se você passar na direção da corrente na bateria sim, aí tem uma variação positiva na bateria, tá? Ou alguma fonte, uma pilha, alguma fonte de potencial, né? Então, aí é importante, né? Aqui seria diferente, né? Em vez de diminuir, aumenta aqui na bateria o potencial. Tá certo? Então, olha, nós encontramos a corrente dessa forma, tá? Ou a gente poderia resolver usando o R equivalente também, né? Tá? Tem esses dois caminhos. Claro, lembrando que se o resistor está em série, o R equivalente será a soma, né? Tá? E estaria faltando responder isso, né, ainda, né? O potencial em C, quanto vale, né, nesse ponto C? Para isso você pode usar essa fórmula que está aqui, né? Porque você já sabe que o potencial em B, tá certo? Em B aqui é zero. Então, olha, se é zero, então aqui vai ficar menos com esse menos, então esse aqui vai embora com isso. Então você já tem o potencial em C. E a corrente você já terminou a partir dessa fórmula, né? Tá? Então aqui já vai dar algum valor de corrente, né? Então você vai substituir aí essa corrente e multiplicar pela resistência que também é dado, né? Ok? Então dessa forma você poderia determinar em outras situações também o potencial em qualquer ponto. É dizer, a primeira coisa que você precisa determinar é a corrente. Porque uma vez que você sabe a corrente que está circulando nesse circuito, tá? Você já pode calcular o potencial em qualquer ponto, tá? Bastaria usar o resistor, né? Como informação aí. Tudo bem. Então, finalizamos dessa forma esse exercício aqui. Ok. E nessa parte aqui, né? Já a parte B, né? Exercício B. Então, aqui nós temos, na verdade, duas malhas. Tá? Malhas são aqueles circuitos, né, que se fecham, né? Por exemplo, tem esse circuito que está fechado e tem esse circuito que está aqui fechado também, tá certo? Então é isso que a gente chama de malha. Então nós temos essa primeira malha, esse aqui, fechado, né? Tá? Essa região fechada, essa seria a malha 1. E essa segunda malha aqui, malha 2. Ok? Então nós temos duas malhas nesse caso, tá? Em outras situações, poderia aparecer duas baterias. Por exemplo, uma bateria na primeira malha, nessa aqui, como está. E outra bateria aqui, por exemplo, na segunda malha. Poderia ser, né? Eu vou deixar já um exercício desse tipo, né? Então, aí, a gente, nessa situação, a gente precisa necessariamente aplicar as leis de Kirchhoff, tá? Ok. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos aplicar primeiro a lei de Nós aqui, né? Vamos, onde tem, estão cruzando três ou mais fios aqui, por exemplo, nesse ponto, estão se interceptando esses fios, estão se conectando, né, esses três fios, né? Aquele amarelo e azul, né, e aquele amarelo da direita, né? Ok. Então, nesse ponto, a gente aplica a lei de Nós, e como já falei a aula passada, seria isso. A lei de Nós indicaria isso. O que está entrando e deve ser igual ao que está saindo. Então, esse aqui é a consequência da lei de Nós. E aqui a mesma coisa, né? Nessa parte. O que está entrando, I1, está entrando I2, e o que sai é 1. Então, é a mesma equação. Então, aqui não tem nenhuma informação adicional. Seria a mesma coisa. Ok, então nós temos essa primeira equação, tá? Essa aqui seria, então, a lei de Nós, né? Primeiro, né? E a gente poderia aplicar as leis de malhas, né? Perdão, a lei de malhas. A lei de malhas, então na malha 1, vamos, né? Na malha 1, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, né? Então, vamos determinar a variação de potencial né? em esse circuito, em essa malha fechada, né? Em esse percurso fechado, né? Tá? Então, aqui, uma malha é um percurso fechado, isso aqui. Então, vamos partir daqui, esse será nosso ponto de partida. Tá? É importante que você marque. Então, estamos caminhando, aqui não tem nenhum resistor. Agora sim,
Já estamos aqui e a gente quer passar para V, então já tem um resistor. Então, a variação será a corrente que passa por aí, primeiro menos, né? Porque a gente está indo no sentido da corrente, menos a corrente que passa por aí, que seria I2, multiplicado pelo resistor, pela resistência, né? R2, tá? Que mais? A gente está aqui, não tem nenhum resistor, pronto. E aqui a gente cruza a bateria. Para poder chegar aqui, a gente tem que cruzar essa bateria. E quando cruzamos na bateria, a gente aumenta o potencial. Quanto? Justamente a tensão na bateria. Isso, né? E isso deve ser zero. Então, essa seria a primeira equação que nós temos, tá? Na malha 1. Agora, na malha 2, né? Na malha 2, nós também podemos escolher qualquer ponto de ponto de partida. Poderia ser esse ponto aqui. Tá certo? Esse ponto aqui. Então, então vamos começar aqui. Então a gente já vai andando. A direção da corrente, nós precisamos definir isso. A corrente está indo, olha, está indo nessa direção. Então aqui desce, né? A corrente seria I1. Essa seria a direção da corrente. Então, a gente está andando na direção da corrente. Então, existe uma queda de potencial. Então, seria a corrente que passa, né, menos a corrente que passa, multiplicado pela resistência, R1. Continuamos. E aqui a gente tem que fechar, né? A nossa malha é isso. Então, a gente entra por aqui. Aqui a gente está indo na direção contrária a essa corrente que está entrando aqui. Olha, porque esse E1 entra aqui, passa, né, e se soma com I2 e eles continuam o caminho por aqui. Mas a gente, para poder fechar o percurso, a gente tem que se desviar e subir aqui. Mas quando a gente vai subir de aqui a aqui, a gente estaria indo no sentido contrário dessa corrente. Então, significa que nesse sentido, o potencial vai aumentar. Significa que em vez de ser mais, como era aqui, né? Em vez de ser menos, como era aqui, vai mais. Tá? Vai mais. Então seria mais quanto? Quanta corrente está passando por aí? I2. E quanto a resistência? R2. Pronto. Depois já não estamos aqui. Depois a gente anda por aqui, não tem nenhuma resistência. Então não chegamos ao ponto de partida. Então isso deve ser zero. Ok? Então nós temos essas duas equações. Tá? Pronto. Nós podemos, então, trabalhar com cada um. Vamos chamar essa equação 1, essa equação 2, né? Então, podemos simplificar. O que nós queremos é encontrar corrente, né? Tá certo? Então, vamos isolar E2 em 1. E2 em 1. Então, como seria a corrente em 2? Seria esse passa ao outro lado, né? Tá certo? Fica positivo. E esse R2 passa dividindo a S, tá? Esse vai ficar assim, né? E2, R2. E esse R2 vai passar dividindo aqui. Então, a corrente E2 vai ficar a E dividido por R2, tá? Então, já nós temos a corrente no resistor 2, aqui. Essa corrente, é isso. Pronto, e agora a gente vai aqui. Então, aqui nós temos o seguinte. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Isolar I1. E1. Né? Esse aqui também nós passamos ao outro lado. Então, vai ficar positivo, né? Tá? Essa parte, se a gente passar ao outro lado, vai ficar I1, R1. E esse aqui vai passar a dividir. Então, vai ficar I2, R2 dividido por R1. E como nós sabemos já que I1 seria, quanto seria I1? Seria esse valor, né? Então seria I R2 e embaixo vai ficar R1 multiplicado por R2. Então seria isso a corrente em I1, tá? E a corrente total que passa pela bateria simplesmente seria a soma dessas correntes, né? Tá certo? Seria isso mais isso, né? Seria então
e vamos colocar primeiro, né, I1, que seria isso. Mais esse daqui. Pronto, colocamos em evidência, ou nesse caso, colocamos em evidência o E. Né? Então, nós temos assim. E aqui ficou 1. Pronto, né? Ah, eu esqueci, aqui poderia simplificar, né? Olha, R2 está... Não percebi, eu poderia simplificar, e com isso simplifica mais rápido, né? Aqui fica mais simples, então aqui ficaria 1 sobre R1. 1 sobre R1, tá? Pronto, então esse seria a corrente, né? Que está circulando na bateria, tá? Essa seria a corrente total, né? Que está circulando, tá? E esses seriam como E1 e E2 seriam correntes parciais, né? Que se separaram, né? A partir de E1. Pronto, e aí novamente você poderia dizer, olha, esses dois resistores que estão em paralelo, nesse caso, tá certo? Eu poderia juntar, será que é possível? E quanto seria a resistência equivalente desses dois, né? Então a gente diz, olha, nós estaremos nessa situação, tá? Esses dois vamos juntar em um único, vamos chamar que eles, vamos dizer que eles representam um único resistor, com uma resistência equivalente R e Q. Então, essa corrente vai circular por esse resistor equivalente, né? Essa corrente que passa pela bateria, né? Esse E. Então, significa que se a gente usar a lei de Marius ou a lei de Ohm, né? Como a diferença potencial aqui é esse, E, tá certo? Aqui vai ser o potencial E e aqui seria zero, né? Então, vai dar igual a I R equivalente, né? E a corrente ficaria E sobre R equivalente. Tá certo? E a gente poderia ainda colocar dessa forma, né? E 1 sobre R equivalente. Dessa forma. Tá certo? Aí você passa a dividir e depois eu separo como uma fração esse R equivalente. Se a gente comparar novamente com isso, comparando, né? O que a gente observa é que 1 sobre R equivalente deve ser, então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, se você quer encontrar a resistência equivalente em circuitos, em resistores, né, se você quer encontrar a resistência equivalente de dois resistores que estão em paralelo, você tem que usar essa fórmula, tá? E você tem que somar os inversos, e assim somando os inversos, você vai encontrar o inverso do resistor equivalente, tá? Então, isso, né? Você pode, se precisar simplificar, você pode usar essa fórmula, ok? Então, dessa forma já fica resolvido esse exercício, né? Porque você sabe a corrente em I1, sabe a corrente em I2, né? E sabe a corrente total. Para poder encontrar o potencial, né? Em cada um desses pontos indicados. Como seria, né? Sempre falamos que o potencial aqui, no terminal positivo, é simplesmente a tensão na bateria, né? Zero, E. E no terminal negativo seria zero. Significa que, vamos começar por baixo, que o potencial em A é zero. O potencial em B, quanto é? É zero porque a gente não está passando nenhum resistor. Então o potencial vai continuar sendo o mesmo, não vai ter nenhuma variação. Zero. O potencial em C, quanto é? Zero. Tá certo? Agora vamos por cima. O potencial em F, no ponto F, quanto é? Seria E. Quanto seria o potencial em E? Mesma coisa, o potencial em E seria E. Quanto seria o potencial em D? Mesma coisa, seria E. Pronto, terminamos. Aqui é bem mais simples. Tá? Por quê? Porque não estamos passando, olha, se a gente começa nesse ponto que o potencial vale E,
a gente vai caminhando, não passamos por nenhum resistor até chegar a D, tá certo? E por baixo a mesma coisa, a gente não passa nenhum resistor, né? Então, nesse caso, determinar os potenciais é bem mais simples. O que era mais trabalhoso aqui era encontrar a corrente. Mas se você usar a lei de malhas, é bem simples. Outra forma é usar o resistor equivalente, tá? Essa é outra saída, tá certo? Essa é outra saída. Esse daqui é uma, né, saída nova, né? Se você quer substituir esses dois resistores por um único resistor, então tem que usar essa nova resistência. Antes de finalizar nossa aula, eu gostaria de deixar esses dois exercícios, tá? De aplicação das leis de Kirchhoff, tá? Então, vocês devem ter notado que esses dois exercícios, tá? Nós já temos várias malhas, tá? Nesse caso, duas malhas. Nesse caso, nós temos uma, duas, três malhas, tá? Então, nesse primeiro caso A, né? Nós temos duas malhas, duas baterias, tá? E os valores, né, da tensão nas baterias estão dados aqui. E as resistências, tem três resistores, também são dadas aqui, tá? Então, o que está pedindo nesse caso? Determine a corrente em cada ramo do circuito, tá? Diz quanta corrente está circulando por aqui, tá certo? Por aqui, nesse ramo. Quanto está circulando por aqui nesse ramo e quanto por aqui, tá? E quanto por aqui, tá? Então, é isso. Somente corrente, nesse caso. No caso B, temos já três malhas aqui, outra malha aqui, outra malha aqui, três malhas. Claro, nesse caso você pode simplificar, tá? Se for possível, simplificar a malhas, a um número menor de malhas. Nesse caso, por exemplo, eu acredito que dá para simplificar usando a resistência equivalente, tá? Que nesse caso estão em paralelo, então você poderia simplificar, tá? Para poder ter poucas malhas e com isso poucas equações, né? Então, nesse caso, né, também tem duas baterias, aqui e aqui, né? A tensão das baterias estão dadas aqui. E nós temos, nesse caso, 5 resistores, tá? Ok? E suas resistências estão dadas aqui. Então, o que está pedindo? Também, determine a corrente em cada ramo do circuito, tá? Então, quanta corrente está passando por aqui, tá? Essa corrente deve ser o mesmo por aqui, né? Quanta corrente seria por aqui, R3, por R3 e por R4? Quanta corrente por aqui e assim, né? E a corrente total que passa por essa bateria 1, né? Não sei se a gente pode chamar total, mas quanta corrente que passa por essa bateria, né? 1 e quanta a corrente passa pela bateria 2. Que mais está pedindo? Né? Também, né? Ademais da corrente, está pedindo que você determine o seguinte: considere que o potencial em C, nesse ponto, é zero. Tá certo? Nesse caso, nesse ponto, considere que o potencial é zero. Lembrem que nós podemos considerar o potencial zero em qualquer lugar, em qualquer ponto, na verdade. Tá certo? É uma escolha nos exercícios anteriores que a gente colocou o potencial zero no terminal negativo dessa bateria, né? De uma das baterias, nesse caso aqui, né? Tá? Mas nesse caso vamos desconsiderar isso, tá? Nesse caso, o potencial não é zero aqui. O potencial vai ser zero aqui, tá? Então, esse vai ser o ponto de partida. Então, se aqui o potencial é zero, então quanto será o potencial aqui? Quanto será o potencial aqui? E em esses pontos indicados, né, por essas letras, tá? Então, você precisa responder isso, tá? Se o potencial em C é zero, quanto será o potencial em cada um desses pontos indicados, tá?
Tá? Lembrando, novamente, reforçando que você pode considerar potencial zero em qualquer ponto, tá certo? Porque o que tem significado físico em si é a variação do potencial e não o valor do potencial mesmo, tá? Então, na verdade, você poderia colocar o potencial em qualquer lugar zero, mas nesse caso específico, ele já está exigindo que você considere o potencial igual a zero nesse ponto, tá? Então, aqui tem que ser zero. Se é zero aqui, então você já pode determinar os potenciais nos outros lugares, tá? Relativo, claro, a esse potencial. Tudo bem, então nisso consiste esses dois exercícios, tá? Então vocês podem resolver para a próxima aula. E com isso a gente já vai finalizando nossa aula. Então a gente se vê na próxima aula.